a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 3. First Book of Kings, chapter 3, Versículo 5 a seguir. from verse 5 onward. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhes: pede o que quiseres que te dê. At Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, "Ask, what shall I give you?" E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão, de coração perante a sua face. E guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. And Solomon said, "You have shown great mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth, in righteousness, and in uprightness of heart with you. You have continued this great kindness for him, and you have given him a son to sit on his throne, as it is this day. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David, but I am a little child. I do not know how to go out or come in, and your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too numerous to be numbered or counted. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Therefore give your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? E esta palavra pareceu bem aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse estas coisas. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti o entendimento, para ouvir causas de juízo. This speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. Then God said to him, because you have asked this thing, and have not asked long life for yourself, nor have asked riches for yourself, nor have asked the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern justice. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Behold, I have done according to your words. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you before you, nor shall any like you arise after you. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. And I have also given you what you have not asked, both riches and honor, so that there shall not be anyone like you among the king all your days. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. So if you walk in my ways to keep my statutes and my commandments, as your father David walked, then I will lengthen your days. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. E veio a Jerusalém e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor. E sacrificou holocaustos
e preparou sacrifícios pacíficos e fez banquete para todos os seus servos. And Solomon awoke, and indeed it had been a dream. And he came to Jerusalem and stood before the ark of the covenant of the Lord, offered up burnt offerings, offered peace offerings, and made a feast for all his servants. Podeis tomar assento. You may be seated. Eu li esse texto sagrado nesta noite por uma razão muito especial. I've read this scripture for a very special reason. Eu quero falar sobre as prioridades do homem e as prioridades de Deus. I wish to speak about men's priorities and God's priorities. As prioridades que o homem deve ter é diferente das prioridades que Deus tem. The priorities that men should have are different than God's priorities. Deus aparece a Salomão e diz: Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. God appears to Solomon and says, ask whatsoever you want and I'll give you. Deus se agradou de Salomão. God was pleased with Porque Solomon Salomão era homem que sabia ofertar sacrifícios. because Solomon was a man that knew how to offer up sacrifices. Davi sabia oferecer sacrifícios. David knew how to offer sacrifices. Dos segredos dos homens de Deus é não saber sacrificar. One of the secrets of men of God are not knowing how to sacrifice. Todo homem que sacrifica certas áreas da sua vida, Every man that sacrifices certain areas of his life, ele automaticamente vai alcançar coisas que ele não esperava. he will automatically reach things that he did not expect. Pois, deixe-lhe dizer que a existência humana, a existência angelical, já antes de existir, alguém haveria se sacrificado por eles. Because before human existence and angelical existence, already someone had sacrificed himself for them. Para que o mundo viesse a existir, tanto o sobrenatural quanto o natural. Deus não faria somente o mundo sobrenatural. Era plano divino de Deus fazer o sobrenatural e o natural. It was a sovereign plan of God not to do only the natural world, but it was his plan to do the supernatural and the natural world. Esse era plano divino. This was a divine plan. Isso era propósito divino. It was a divine purpose. Mas antes desses dois mundos serem criados, sacrifício foi oferecido antes da fundação do mundo. But before these two worlds were created, a sacrifice was made before the foundation of the world. Nada pode agradar a Deus se primeiro não vier sacrifício. Nothing can please God if not first by sacrifice. Porque sacrifício implica em morte de alguma área da nossa vida para bom relacionamento com Deus. Because sacrifice talks about death in some area of our lives to have a good relationship with God. Existem áreas que são difíceis de nós matar elas. And there are areas that are difficult for us to kill them. De nós sufocar elas. For us to suffocate them. Existe área do nosso ser que é difícil de você calar ela. There are areas of our being that is difficult for us to make them quiet. Pois a nossa alma não quer sacrifício. Because our soul doesn't want sacrifice. Por isso vocês vão ver que os grandes homens de Deus sacrificavam. That's why you'll see great men of God, they sacrificed. Pós-pecado de Adão, quem foi o homem que sacrificou, que ficou na história? Começa com Abel. After Adam's sin, who was the first man that sacrificed in history was Abel. Abel é o primeiro homem a agradar a Deus com sacrifícios. Abel was the first man to please God with sacrifice. Depois na história você vai ver inúmeros homens sacrificando. Then you'll see countless men sacrificing to God. Depois você vai ver Abraão sacrificando. You'll also see then Abraham sacrificing. Você vai ver Noé sacrificando. You'll see Noah sacrificing. Tinha poucos animais que restaram por causa do dilúvio. Very few animals were left over because of the flood. Mas mesmo assim ele vai sacrificar a Deus. But even then he will sacrifice to God. Você vai ver os grandes homens de Deus pensando só em renúncia e sacrifício. You'll see the great men of God thinking only in renunciation and sacrifice. Você vai ver também na história, você vai ver os profetas sacrificando.
In history, you will also see prophets sacrificing, reis sacrificando, kings sacrificing, sacerdotes sacrificando. priests Vocês sacrificing. vão ver Salomão sacrificando. You will see Solomon sacrificing. Salomão, houve vezes que ele sacrificou num dia ou numa festa 122 mil ovelhas. There was a time in one of Solomon's feasts that he sacrificed 122,000 sheep. Deus se apaixona por pessoas de sacrifício, God is in love with the people that make these sacrifices. porque Jesus é homem de sacrifício. Because Jesus is a man of sacrifice. Ele foi o primeiro a se sacrificar. He was the first one to sacrifice. E isso antes da fundação do mundo. And this before the foundation of the world. E Deus se agrada de Salomão. And God is pleased with Solomon. E em Gibeão ele aparece a Salomão. And the Lord appears to Solomon in Gibeon. E Deus diz a Salomão em sonhos: pede-me o que queres que eu te dê. And God says to him in a dream by night, ask whatever you want, I'll give you. Ouça-me. Listen. É Deus que está dizendo a homem pedir o que quiser. It is a God that's saying whatever a man wants, he'll give. Pensa se fosse você naquela hora, o que você não iria pedir? What would you say if you were asked at that time? Muitos iam pedir: Deus, me dá iate. Many would say, God, give me a yacht. Me dá jumbo. Give me a jumbo Me plane. dá fazendas. Give me farms. Me dá riquezas. Give me riches. Mas Deus But God não faz pergunta dessas doesn't make these kinds of questions para qualquer just to anybody. Você não me entendeu? You didn't understand. Deus, God, quando Ele faz pergunta, when he makes a question, Ele já te examinou muito tempo. for a long time he has already Ele examined já you. viu você. He's already seen you. Ele já te conhece. He knows you. Deus, God, antes de perguntar a você, before asking you, Ele já olhou se você dá dízimo, he already looked and see if you're a se tither, você dá ofertas, if you give your offerings, se você sabe ofertar if sacrifício, you know how to offer up sacrifices, crendo que Ele believing that he é provedor. is a provider. Porque se Deus Because if God perguntasse para Judas, would ask Judas, Judas, pede-me o que queres ask what shall I que give eu you te dê. that I give you, Ele ia dizer: me dá uma carreta de moeda de prata you'd probably say, give me an 18-wheeler filled with silver coins e mais alguma de gorjeta em ouro. and give me some more in gold. Ouça-me, Listen, Deus não pergunta para qualquer God will not just ask anyone. Antes de perguntar, Ele te vê, Before he asks, he sees. Ele te sonda, He searches you. Ele vê o teu pensamento, He sees your thoughts. Ele vê a intenção do seu He sees the pensamento, intentions of your thoughts. Ele vê o que você vai pensar daqui a anos. He sees what you're going to think of in years from now. Deus God não oferece de graça will not offer freely sem primeiro examinar. without first examining. Por isso ele apareceu a Salomão. That's why he showed himself to Ele disse: Solomon Salomão, and said, Solomon, pede-me o que queres que eu te dê. ask, and what shall I give you? E Deus olhou para Salomão e ficou olhando a maneira que ele iria falar. And God kept looking at Solomon, seeing how he was going to answer. E ele olhou para Deus And he looked to God. e disse: Senhor, He said, God, tu colocaste-me no reino no lugar de meu pai. you have put me in the throne in place of my father. É povo muito grande, These are a very great é people, povo muito sábio, very wise people, numeroso. numerous. Dá-me sabedoria Give me wisdom, para mim entrar e sair no meio desse povo. that I may go out and come in among these people. Porque eu tenho visto ao longo do meu ministério Because I've seen during my ministry pessoas que sabem entrar. people that know how to go in. E a entrada é uma alegria.
Coming in A is a joy. entrada é um sucesso, Coming in, they're mas a successful. saída é uma desgraça. But going out, they're in disgrace. E o homem de Deus, ele tem que entrar feliz, And the man of God has to come in happy, cabeça erguida, with his head up high, e sair feliz, and go out com a happy, cabeça erguida. with his head up high. Tem que saber entrar, He has to know how to come in, sabedoria wisdom para entrar, to come in, porque toda entrada é fácil. because every going in is Quando easy. você vai para a escola os primeiros dias, When you go to school the first days, você vai chutando lata pela rua de Alegre, you go kicking cans, so happy, correndo. running. Mas quando chega os dias de você terminar a escola, But when are the latter days when you have to finish school? pegar a graduação, você fica contando os You have to dias, graduate, you keep counting the days, as horas, the hours, os minutos, the minutes, porque você fez aquilo por obrigação. because you were obliged to do that. Você não fez aquilo por uma You necessidade, didn't do it out of a need. porque você não queria sabedoria. You didn't want wisdom. Você queria cumprir seu dever. You just wanted to fulfill your duty. Mas Salomão queria era saber, But Solomon, he wanted to não know, era cumprir dever. not only fulfill a duty, Porque cumprir dever é o natural. fulfill a duty is natural. Cumprir dever não te enriquece. To fulfill a duty doesn't make you rich. Simplesmente você está naquilo que é normal. You're only doing what's natural. Agora, ir além de cumprir o seu dever, Now, going beyond what your duty isso calls é que you, enriquece. that's what enriches you. Ai, pastor, eu não roubo, eu não mato. Claro, Pastor, I don't steal, I don't kill. Of vai course. matar. Go and kill Você vai ver como é que fica. and see what happens. Não é a questão que eu não mato, It's not about eu what não roubo. I kill or I Não. don't steal. Isso é teu dever. No, that's your O que duty. Deus olha para você And God looks at you é quando você faz mais do que o teu dever. is when you do more than your duty calls you to. É quando você oferece mais daquilo que é normal, It's when you offer more than what's normal, daquilo que lhe é than pedido. what is asked of you. E Deus apareceu a Salomão e disse: o que você quer? God appeared to Solomon and said, "What do you Ele want?" disse: eu ainda sou um He menino, says, "I'm still a boy. eu sou um rei, I'm king, mas eu sou um menino, but I'm a boy. eu sou o rei Israel, I'm king in mas Israel, eu sou um menino." but I'm a little child." Tem muita gente que não é rei There are many people that aren't kings. e é menino They're little child, e acha que é rei. and they think they're king. E esse era rei, And this one was a king. era um homem, He was a man, achava-se menino thought himself as a little child. e não se achava como digno. He didn't find himself worthy. E ele diz para Deus: And he says to God, se o Senhor me dá a escolha, "If you give me a choice, eu quero inteligência, I want intelligence. eu quero sabedoria I want wisdom para me conduzir, for me to conduct para myself entrar e sair. in order to go out and come in." Sabedoria Wisdom é importante para o teu sucesso. is important for your success. A sabedoria Wisdom é a base is the da basis segurança of safety or do que security você vai adquirir. of what you're about to acquire. E a sabedoria And wisdom tem como base has as its basis o temor a Deus, the fear of the o Lord, temor ao Senhor. the fear to É o God. princípio It is the beginning da sabedoria. of wisdom. A sabedoria Wisdom é a base is the para foundation Deus for God te to dar as give coisas you things e elas não escapulirem de sua mão. and they don't escape from your hand. É por isso que você não entende That's why you don't understand que pessoas estão aqui that people are com here, a mão cheia they're full, e with no hands outro dia full, estão com as mãos vazias, and then the next day their hands porque are empty recebem, because they receive, mas não tem sabedoria but they have no wisdom para segurar o que to recebe. hold on to what they Nesta receive. noite Tonight, vou te falar sobre a sabedoria, sobre as prioridades humanas I'm going to talk about the human priorities e sobre as prioridades de Deus. and about God's priorities. Quais são as prioridades que devemos dar? What are the priorities we should give? Primeiro, First, sabedoria. wisdom.
Porque quando eu falo de sabedoria, Because when I speak of wisdom, não existe como falar de sabedoria I cannot talk about wisdom se não falar de princípios, without talking about principles, se eu não falar de leis, without talking about laws, se eu não falar de autoridade. without talking about authority. Eu preciso de princípios I need principles para ter sabedoria. to have wisdom. O temor do Senhor The fear of the Lord é o princípio da sabedoria. is the beginning of wisdom. Temor a Deus Fearing God para manter, in order to maintain, segurar to hold on todas as coisas all things que Deus vai te dar. that God will give you. Eu estou falando isto I'm saying this porque o que eu vou falar aqui esta noite, because what I'm going to say tonight, eu não volto atrás. I won't go back on Eu it. tenho que preparar você para o teu I have to sucesso. prepare you for your success. Eu tenho que preparar você para a tua bênção, I have to prepare you for your blessing. para o que Deus vai te dar What God is going to give dentro you de pouco tempo, in few porque times. estamos num novo tempo. Because we're in a new time. Estamos num novo tempo. We are in a new time. Essa é a nossa vez. This is our É a turn. nossa hora. It's our É o time. nosso momento. It's our moment. É o tempo de determinação. Time of determination. A terra The earth sofrerá o impacto will suffer the impact desta palavra of profética. this prophetic word. Mas eu preciso te But I ajudar need to help you com sabedoria with wisdom, a buscar sabedoria, to seek wisdom. que é o que vai te dar força That's what's going to give you strength para segurar to hold on o que Deus to what God vai te dar will give you já. now. Por isso ele disse: eu quero sabedoria. That's why he says, I want wisdom. Eu quero I inteligência. want intelligence. Ouça-me. Listen, Você acha que se esse homem pedisse riqueza you think that if this man asked for riches e não fosse sábio, and he wasn't wise, aonde ele iria com a riqueza? where would he go with all his riches? Aonde ele iria Where would he go com o reino? with his kingdom? Mas ele disse: Senhor, But he said, Lord, eu quero I want sabedoria, wisdom, prioridade. priority. Porque para ele ter sabedoria, Because for him to have wisdom, tem que ter princípios. he has to have principles. E os princípios And the principles que dá ao homem um princípio that give man a beginning de crescimento, of growth, de bênção, of blessings, é que são sustentação do temor. they are the sustenance of Esses fear. princípios These principles não podem ser violados. cannot be violated. Isso é interessante. This is interesting. Todo homem precisa de um começo sólido. Every man needs a solid beginning. Deus olhou para Moisés. God looked at Moses, E Deus disse a Moisés: and God said to Moses, o meu anjo irá contigo. my angel will go with you. Ele disse: não, He said, no, não. Eu quero a tua presença. I want your presence. Eu quero a tua presença. I want your Se a presence. tua presença não for comigo, If your presence won't go with não us, me faça sair daqui. don't let me leave this place. Isso é sabedoria. This is wisdom. Sabedoria leva você Wisdom will take you a priorizar aquilo que deve ser priorizado. to prioritize what needs to be prioritized. Não leva você It doesn't take a you priorizar aquilo que não deve ser priorizado. to prioritize what doesn't need to be prioritized. Quais são as suas prioridades? What are your priorities? Ele disse: Senhor, He said, Lord, não saio daqui. I won't leave this place. Fico aqui. I will stay here Se sua presença não for comigo, lest your presence go se with sua me. presença for, eu vou. If your presence goes, I Se go. não, não. If not, I won't. Salomão disse: se me dá sabedoria, sim. Solomon says, if you give me wisdom, okay. Se não, não. If not, E Deus no. disse: Salomão, And God said, não me Solomon, pediste riqueza. you didn't ask me for riches. Não me pediste os teus You inimigos. didn't ask me for your Eu enemies. te dou riqueza. Thus I give you Eu riches. te dou sabedoria. I give you Eu te wisdom. dou muito I mais. give you more. Porque me agradei do seu pedido. Because I'm pleased of your petition. Saber pedir To know
What to ask te qualifica para receber qualifies you to receive o que você precisa. what you need. Ele soube pedir. He knew how to ask. Moisés chegou para Deus Moses came up to e God disse: Deus, and said, God, eu quero ver a sua glória. I want to see your glory. Ouça-me. Listen, Há muita gente there are many people que não pode ter uma posição that cannot have a position porque ele já quer outras coisas. because they want other things. Senhor, Lord, que legal ser crente. oh, it's so nice being a Christian, Estar liderando uma nação. to lead a nation. Me dá licença. Oh, excuse me, Eu vou dar uma viajada, passear. I'm going to travel. Eu não tenho nada contra passeio, I have nothing with you having your leisure desde moment, que eles sejam bem orientados e sadios. as long as they're healthy and well guided. Mas tem pessoas But there are people, que eles querem viajar o tempo todo. they want to travel all the time. Onde você está? Where are you? Eu estou em Hawaii. Oh, I'm in Hawaii. Onde você está? Where are you? Eu estou na China. I'm in China. Ah, eu quero conhecer o mundo. Oh, I want to get to know the Então world. você é um turista. Well, you're a tourist. É um bom turista. Você não devia pedir para ser profeta, You're a good tourist. You shouldn't ask to be a prophet, para ser um apóstolo, to be an apostle, para ser um pastor, to be the pastor, para ser um líder. to be a leader. Mas onde você está? But where are you? Eu estou na presença de Deus. I'm in God's presence. Eu estou sacrificando. Eu Sacrificing. estou buscando sabedoria. I'm seeking wisdom. Estou lutando para ver a glória de I'm Deus. fighting for God's glory. Dá uma olhada na mente desses homens. Look at inside the mind of these men. Enquanto tem gente querendo conhecer o Neymar, While there are people that want to get to know Neymar tirar uma foto com ele, and take a picture with him, autógrafo, autograph. tem lá no meio do campo, There's one right there in the middle of the no field, deserto, in the wilderness, lá no deserto, way out there in the desert. lutando com o invisível. He's fighting with the Eu quero ver invisible. a sua glória. I want to see your Eu glory. quero ver a sua I glória. want to see your Eu quero glory. ver a sua I glória. want to see your Eu glory. quero a sua presença. I want your presence. Lutando com o He's invisível. fighting with the invisible. Cadê a sua presença? Where's your presence? Se a sua presença não for If your comigo, presence is not with eu me, não vou. I don't O go. que você precisa What you entender need to é understand saber pedir is to know how to ask para aprender a ver. to receive. Você acredita Can you believe que o Senhor, Criador do céu e da that the terra, Lord, creator of heaven and earth, preparou uma sala prepared a room pela brecha da penha by the gap on that rock? e disse: And he Moisés, said, Moses, fica de olho na brecha da penha stand in the gap of the e tu rock, verás a minha glória. and you'll see my glory. E a minha presença irá My contigo presence will go with you para te fazer to descansar. make you rest. Isso é prioridade. This is priority. Ah, meu Deus. My Eu God. estou te dando pontos I'm giving you some points que podem enriquecer você that can enrich you e atrair a mão de Deus para sua and vida, attract God's hands to your para life te abençoar. to bless you. Cuidado! Be careful. Aprenda a ser fiel. Learn how to be faithful. Aprenda a sacrificar. Learn how to sacrifice. Aprenda a procurar coisas maiores. Learn how to seek greater things. Enquanto lá no deserto muitos estavam lidando com outras coisas. While out there in the desert, many people are seeking other things. Ah, irmãos, eu vou falar. I've got to say this. Enquanto Arão com um grupo, While Aaron, with a group of people, lidando com ouro, fazendo bezerro. dealing with gold and making a calf.